A História do Mundo Maravilhoso. Distribuição Sinapse Produções. Versão brasileira Cinevídeo. A Terra é criada. A vida se inicia. E o homem cria um lugar para ele na Terra. Porém, a vida é difícil. Algumas pessoas são ricas e poderosas. Eles usam os deuses para conseguir o que querem. Porém, a maioria do povo é pobre. Eles precisam trabalhar muito para pagar os impostos aos seus governantes. E qualquer um que se rebele é castigado e vendido como escravo. Até que um dia nasce uma criança. E esta criança é chamada de Jesus. Um Lugar no Paraíso. Obrigado. Por favor. Bem-vindos à segunda parte da História do Mundo Maravilhoso. Vamos ver o que os livros de história têm a dizer sobre esse Jesus. Assim. Jesus cresceu no que é hoje conhecida como a Terra Sagrada. A maioria das pessoas era pobre. Jesus também era pobre. Mas ele tinha uma grande ideia sobre como conseguir a felicidade sem ser rico. Escutem, amigos. Cada um de vocês pode encontrar seu lugar no paraíso. Não precisam ser ricos nem poderosos. Vocês só precisam amar seus semelhantes. Mesmo que eles não amem vocês. Não se aborreçam. É só darem o outro lado do rosto. Se fizerem isso, Deus recompensará vocês. Depois que morrerem, no dia do julgamento, vocês se levantarão do túmulo e irão direto para o paraíso. Vocês viverão felizes para sempre, juntos com seus entes queridos, no paraíso. Mas se forem maus e gananciosos, aí certamente Deus os castigará. E as chamas do inferno queimarão sua carne para sempre. Nem todo mundo gostava de ouvir essa conversa. Então disseram às autoridades que Jesus era um criminoso perigoso que acreditava ser um deus. Então Jesus foi crucificado. O povo pobre ficou infeliz. Eles acreditavam que Cristo era o Filho de Deus e que havia sido mandado do paraíso para salvá-los. Eles começaram a se chamar de cristãos e rezavam para os grandes públicos. O imperador de Roma não se importava com o Deus que eles veneravam, contanto que ele fosse um deles. Os cristãos se recusaram a venerar o imperador. Então os bichinhos do imperador devoraram todos no jantar. Porém, os cristãos enfrentavam a morte totalmente sem medo. Eles sabiam que a recompensa seria um lugar no paraíso.
Ser imperador de Roma era um trabalho perigoso. Mais de 40 imperadores foram assassinados em menos de 100 anos. Esses 3 romanos queriam ser imperadores. Um deles vê um sinal e tem uma ideia brilhante, que funciona muito bem. Constantino o Grande se torna imperador de Roma. Para proteger aos cristãos, ele se torna protetor deles. Todos costumavam implicar com os cristãos. Mas agora que tinha os romanos do lado deles, eram os inimigos que tinham que dar a outra face. Só Deus sabe o que Jesus teria achado disso. Por toda a terra, o povo estava ocupado usando a imaginação, procurando por um lugar no paraíso. Na Arábia, inventaram uma ótima religião nova: o islamismo. Seus seguidores se chamavam muçulmanos. Um bom muçulmano não precisava dar a outra face. Pelo contrário, ele devia se defender contra qualquer um que não fosse muçulmano. Eles iam direto para o inferno, enquanto o muçulmano viveria para sempre no paraíso. Então não havia como perder. E os muçulmanos venceram. Eles conquistaram vários territórios. Para seu líder, o califa de Bagdá, que agora era uma séria ameaça ao líder dos cristãos, o Papa em Roma. Estes dois tinham visões totalmente diferentes sobre a maneira certa de se viver. Os cristãos podem beber vinho, que é um símbolo do sangue de Cristo. Os muçulmanos não podem beber álcool, mas podem ter muitas esposas, enquanto o Papa não pode ter nenhuma. É claro que os seguidores do Papa têm permissão para se casarem, e eles tiveram muitos filhos, porque era preciso muita gente para trabalhar e pagar impostos absurdos ao Papa. E há muitos cavaleiros e reis da Europa. Um cavaleiro também podia ter uma esposa. Porém, somente após provar seu valor em combate. Mas se isso não funcionasse, ele podia tentar serenatas. Em Roma, o Papa estava preocupado. Os muçulmanos haviam capturado a Terra Sagrada, o local de nascimento do cristianismo. Eles precisavam ser detidos. Ó, valentes cavaleiros, vão à Palestina e expulsem os muçulmanos. Sua recompensa será um lugar no paraíso de Deus e a vida eterna. Os cavaleiros partiram numa cruzada para recuperarem a Terra Santa. Foi um grande sucesso. Milhares de muçulmanos bons e de cristãos foram direto para o paraíso. Porém, o clima da Terra Sagrada não era muito bom para os cristãos. Era um pouco quente para eles. Então eles voltaram para casa. Foi uma grande vitória para os muçulmanos. Porém, depois eles foram atacados pelos mongóis, que vieram do Oriente para uma pequena brincadeira com cavalos.
Eles mataram o califa de Bagdá e depois invadiram a Europa. E trouxeram com eles uma nova arma poderosa, o canhão. Até mesmo a mais moderna tecnologia às vezes falha. Então eles usaram o reforço de emergência, a boa e velha catapulta. E os mongóis também trouxeram outra coisa com eles. A praga. Era extremamente contagiosa. E também podia ser usada como uma arma. Eles jogaram fora o corpo infectado. Mas era tarde demais. A Europa já estava com a praga. Os mongóis voltaram para casa. Mas a praga ficou. E se espalhou. Estava Deus aborrecido com a humanidade? Estava o mundo chegando ao fim. As pessoas se castigavam, esperando agradar a Deus, ansiavam por um lugar no paraíso. Em Roma, o Papa estava meditando. Então ele teve uma ideia brilhante. Venham comprar uma entrada para o paraíso comigo. Por que se castigar se podem comprar uma carta de indulgência? Mostra para Deus quando morrer e ele o deixará ir direto para o céu. Os negócios cresciam e ninguém voltava da morte para reclamar. Porém, um frei chamado Martinho Lutero era cético. O que foi que Jesus disse? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então não se podia comprar um lugar no paraíso. Martinho Lutero se preparava para lutar com o Papa. Agora sim a encrenca se aproximava. Sua arma uma pena de ganso. E uma ótima nova invenção. A prensa tipográfica. Agora as pessoas podiam ler tudo sobre como foram enganadas. Elas deixaram a igreja do Papa aos bancos. Em protesto, fundaram sua própria igreja protestante, onde um lugar no paraíso era grátis. Porém, os protestantes quiseram o dinheiro de volta do Papa. Lá vinha mais problemas. Martinho Lutero previu isso, mas não podia fazer nada para impedir. Protestantes e católicos se encontraram no campo de batalha para decidirem quem era o melhor cristão. Tudo isso por um lugar no paraíso. E quanto a achar um lugar na Terra? Será que ninguém mais usava a imaginação para isso? Vejamos. Sim, há 500 anos um grupo de marinheiros partiu. Sua missão? Explorar novos mundos desconhecidos à procura de dinheiro e riquezas. Descobrir a Índia. Mas a Índia já havia sido descoberta pelos índios orientais. Os índios orientais ensinaram bons modos a eles. Bons modos foram muito úteis quando eles chegaram no Extremo Oriente.
Porém, quando eles chegaram à América, as coisas melhoraram. Os índios nunca haviam visto um cavalo antes. Uma pessoa com uma criatura tão esplêndida devia ser um deus. Então eles o trataram educadamente. Os europeus não eram educados com os índios. Roubaram todo o ouro deles. Mas os batizaram para dar a eles um lugar no paraíso, antes de os mandarem para lá via expresso. Os índios sobreviventes fazem uma vingança diabólica. Ensinam aos europeus um novo hábito mortal: fumar. O navio europeu volta para casa carregado com ouro e... com tabaco. Logo, fumar vira a última moda na Europa. Todos os reis acharam que a nova moda fedia. Eles preferiam ouro. Ficaram tão ricos e poderosos que começaram a se considerar deuses. E fizeram tudo para que fossem tratados de acordo. Na França, a maior honra que um aristocrata podia ter era esvaziar o pinico do rei. Alguns súditos do rei se cansaram de toda essa história. Então saíram da Europa em direção ao mundo novo. América livre. Os pioneiros tinham que trabalhar duro para sobreviverem. Todo aquele trabalho pesado desenvolveu seus músculos e deu a eles autoconfiança. Então eles fizeram uma revolução contra impostos. Depois fundaram seu próprio governo. Chamaram o novo país deles de Estados Unidos da América. Um lugar onde havia liberdade e justiça para todos. E também havia democracia. Todos podiam votar. Todos, menos os escravos. E como os escravos tinham pele escura, é fácil dizer quem era igual e livre e quem não era na nova democracia. Mas a escravidão estava saindo de moda. O sonho americano estava começando a se espalhar. Alguém usou a imaginação e inventou um escravo mecânico. A máquina a vapor. Ela podia movimentar fábricas cheias de outras máquinas que podiam fabricar produtos sem parar. E máquinas a vapor podiam transportar os produtos para qualquer parte do mundo. E assim beneficiariam a todos por um lucro bom. Na terra da oportunidade, qualquer um poderia ficar rico se fosse esperto bastante. Milhares de fazendeiros pobres deixaram a terra e partiram para as cidades seguindo o sonho americano. Porém, a maioria deles acabava nas fábricas. Logo passou a existir uma classe nova de homens ricos e poderosos. Começaram a ensinar aos reis da Europa sua espécie de democracia. É preciso tempo para se acostumar com a democracia. Mulheres e trabalhadores pobres ainda tinham que ficar em casa. Só os homens ricos tinham permissão para votar. Kaiser Wilhelm da Alemanha não gostou dessa história de nova democracia. Mas ele adorava a nova tecnologia. Ele a usou para mandar um convite ao resto da Europa para participarem da Primeira Guerra Mundial. Isso colocou a mente das pessoas para funcionar. Elas inventaram muitas armas novas perigosas. E eles tiveram muitas oportunidades para experimentá-las.
Kaiser Wilhelm perdeu a guerra e teve que sair rápido da Alemanha. Finalmente, a verdadeira democracia havia chegado. Agora, até mulheres e trabalhadores pobres podiam votar. Na Alemanha votaram num esperto homem pequeno, Adolf Hitler. Ele ainda estava aborrecido pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Então ele iniciou a Segunda Guerra Mundial. Novas armas surgiram a um passo inacreditável. Mas Hitler não se contentava. Então os Estados Unidos inventaram a arma mais mortal de todas. A bomba atômica. E foi o fim daquela guerra. Praga, guerras, era tudo tão terrível. Será que nunca acontecia nada de bom? Na verdade sim. Pelo menos eu acho. Nesta época, uma criança nasce. Não é uma gracinha. Esse sou eu. E quando eu era garoto, um dos sonhos mais antigos do homem finalmente se realizou. Em 1969, o homem encontrou um lugar de verdade no paraíso. Os Estados Unidos colocaram o homem na Lua. A Lua é muito chata, é sério. Só um monte de pedras e areia. Mas a vista é fantástica. Daqui a gente pode tirar fotos do planeta mais bonito de todo o universo. Milhões de pessoas viveram lá embaixo. Milhões estão nascendo neste exato instante. Elas serão ricas. Todas terão direito ao voto. Haverá liberdade para todos. Haverá justiça para todos. Provavelmente na nossa época, não. A não ser, é claro, que eu governasse a Terra. Se eu estivesse no comando, não haveria impostos e nem guerras em lugar nenhum. Cada um de vocês assistiria este filme todos os domingos. E os cachorros não fariam mais cocô nas calçadas. E os filmes deprimentes do Bergman seriam contra a lei. E voltaríamos ao tempo de Deus sem essa história de horário de verão. E todos teriam que ligar para casa todos os dias. E secadores de cabelo seriam banidos da face da terra. E nada de videogames antes das 8 da noite. E as paleiras nadariam no